Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores, trazendo a vocês hoje uma outra aula relacionada a VPN, falando um pouco agora sobre o lado das empresas, tá? Então, por que as empresas elas utilizam a VPN? Então, existem aqui uma série de vantagens pelo qual nós deveríamos optar usar a VPN no dia a dia, e eu falo isso não só no quesito profissional, mas também no quesito pessoal e talvez principalmente no pessoal, para evitar roubo de dados e etc. Mas não convém nós falarmos a respeito. Então vamos focar aqui um pouco no texto, fazer alguns comentários sobre, para clarear um pouco mais ainda a cabeça de vocês. Beleza? Então vamos lá. As VPNs, como nós já vimos em aulas anteriores, é uma maneira econômica e de alta velocidade e principalmente, tá, segura de conectar usuários remotos à rede do escritório. Então, como eu falei, empresas que trabalham com dados controlados, com dados sigilosos ou algo do tipo, geralmente possuem uma taxa de tentativa de invasão muito alta. Então, os hackers eles tentam invadir e fazer roubos de dados lá. E aí, como que geralmente os hackers eles invadem? Eles atacam diretamente a empresa? Não. Eles geralmente atacam lugares que são mais vulneráveis. Tá? Então, eles sabem que dentro de um servidor da empresa ou algo do tipo, tem firewall, tem antivírus, tem uma série de coisas relacionadas à segurança, né? Evitando invasões, porém existem locais ou lugares que são um pouco mais fáceis de serem invadidos. Quais são esses lugares? Geralmente as máquinas dos funcionários desse escritório. Existe aquele funcionário, principalmente, que sai baixando um monte de coisa da internet, não está nem aí se aquilo veio com malware ou não, e aí muitas vezes aquilo que ele já baixou ou que ele instalou no computador e nem pediu autorização da empresa para fazer isso, acabou fazendo com que um vírus ou que algo espião fosse instalado na máquina dele e que a partir dali as invasões começassem a acontecer ou pelo menos tentassem invadir o escritório da empresa através do computador desse cidadão. Então, as VPNs, elas são utilizadas geralmente para evitar isso, ou seja, antes de você acessar o endereço, a plataforma, o site ou o sistema da empresa, você ter de estar conectado à VPN para trazer toda essa segurança para o lado do escritório, beleza? E aí, dando continuidade ao texto, como as conexões VPN geralmente são feitas pela internet pública, elas podem ser mais baratas e oferecer maior segurança de banda quando comparadas com links dedicados de WAN ou links de discagem remota de longa distância. Por quê? Porque você está por um túnel e este túnel ele não tem tantas pessoas fazendo acesso talvez ao mesmo endereço como se tivesse em uma rede pública, uma rede aberta. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas nesse exato momento talvez não estejam pesquisando algo no Google, ou seja, estão lá no google.com, google.com.br? Inúmeras. Agora, para dentro de um túnel onde é uma VPN, não são todas as pessoas que estão por lá. Talvez no máximo os funcionários que estão conectados a essa VPN, por exemplo. Beleza? Então acaba trazendo um pouco de velocidade enquanto a isso. Dando continuidade. As conexões VPN fornecem a empresas acesso privado à internet de alta largura de banda em comparação com links dedicados de LAN ou WAN, que é a rede de longa distância, ou links de discagem remota de longa distância, como nós falamos anteriormente. E aí, dando continuidade, existem aqui algumas maneiras pelo qual as empresas elas usam a VPN. Então, a primeira é VPN site a site. Uma VPN site a site atua como uma rede privada interna para empresas com vários locais separados geograficamente. Ela conecta diferentes internets de forma integrada e segura, permitindo que os funcionários compartilhem recursos entre diferentes redes internas. Então, imagina aqui uma Coca-Cola, que tem uma sede nos Estados Unidos, aí tem uma sede na Suíça, aí tem uma sede no Brasil, e aí tem uma sede em vários outros países. Então, eles talvez utilizem dessa forma para fazer o acesso entre redes internas entre eles de uma forma segura. Beleza?
O AWS Site-to-Site VPN é um serviço de VPN totalmente gerenciado que cria uma conexão segura entre a rede do escritório e os recursos da AWS usando túneis de IP Security, que é o IPsec. Então, a AWS eu acho que todo mundo já ouviu falar. A maioria das empresas, quase que 100% das empresas, tem algo dentro da AWS hoje em dia. Afinal, vocês que estão estudando redes, também é importantíssimo vocês aprenderem sobre a AWS. Não sei se eu vou conseguir passar durante este curso, porque é muita coisa para a gente ver em redes, mas talvez eu acrescente algo. Porém, você pode ir estudando por fora, caso você tenha algum interesse, beleza? Bom, para aplicações distribuídas globalmente, esta opção oferece excelente performance. Ela pode ser atualizada para rotear de forma inteligente o tráfego da VPN para o endpoint da rede AWS geograficamente mais próximo. Então é tudo automatizado, tá? Tudo é configurado para funcionar de forma automática. Ela também conecta data centers e filiais de uma empresa a aplicações e serviços baseados na nuvem, sem expor os dados confidenciais. Então, se você tem ali os dados controlados, dados sigilosos, vou colocar aqui exemplo, né? Exército, que trabalha ali com tecnologia, com armamento nuclear e etc. Eles possuem uma segurança bem grande, porque a robustez e tentativa de invasão de outros países para espionagem é enorme. Então, eles precisam de um máximo de segurança quanto a isso daqui. Segundo ponto, VPN do cliente ou VPN aberta. Na VPN do cliente, o administrador da rede é responsável por instalar e configurar os serviços de VPN. O arquivo de configuração é então distribuído para os clientes, os usuários finais que precisam de acesso. O cliente pode então estabelecer uma conexão VPN do seu computador local ou dispositivo móvel com uma rede de empresa. A VPN do cliente da AWS é uma solução de VPN de acesso remoto totalmente gerenciada que os funcionários podem usar para acessar recursos com segurança na AWS e nas redes empresariais on-premises, beleza? O que é uma rede on-premise? É quando você tem um servidor físico dentro da empresa, tá? E aí você consegue acessar aquele servidor físico de uma forma segura utilizando a VPN do cliente ou VPN aberta, beleza? Totalmente elástica, ela aumenta ou reduz automaticamente a escala na vertical com base na demanda. Então, quantidade de velocidade, quantidade de espaço, de acesso, tudo isso é automatizado de forma dinâmica, beleza? E o terceiro, SSL VPNA. A SSL VPN, que é a Security Socket Layer Virtual Private Network, fornece o acesso remoto seguro por meio de um portal da web e um túnel protegido por SSL entre um dispositivo privado e a rede do escritório. Para equipes remotas de grande porte, pode se tornar caro fornecer a cada membro um dispositivo da empresa. Neste caso, a SSL VPN se torna uma opção econômica. Então, para vocês entenderem, né, dependendo de como vocês vão montar, de como vocês vão fornecer a VPN, principalmente pensando no quesito empresarial, às vezes até para a empresa acaba saindo bem salgado fornecer isso para todos os funcionários, levando em consideração a quantidade de funcionários, quantidade de equipamentos e etc. Tá? Então, existe aqui outros meios, né, que você pode contornar toda aquela situação e deixar aquilo não tão salgado, né, não tão caro, por exemplo. Beleza? E aí aqui são 3 motivos de muitos, mas coloquei como os 3 principais, no qual as empresas elas adotam o uso da VPN por conta de garantia de segurança, evito de roubo de dados, evito de evasão e etc. Não vou me estender muito, próxima aula nós daremos continuidade, então eu espero que vocês estejam gostando dessa matéria dentro do curso, que vocês estejam se envolvendo, que vocês estejam aprendendo principalmente. Então eu vou me despedindo de vocês, fiquem com Deus, até breve.